Bom dia a todos vocês que estão aí de casa nos acompanhando. É muito bom poder estar aqui, muito bom poder ensinar um pouquinho mais da Palavra de Deus através aí dessa nossa revista que tem... Obrigado. Essa nossa revista que tem a intenção, que tem a motivação de nos tornar melhores discípulos. Então, nós estamos hoje estudando a lição 7, né? Houve um erro aí de versões da revista, então eu estou na lição 5 aqui comigo, vocês em casa com a lição 7, que fala do discípulo e o seu relacionamento com o próximo. Então, vamos estudar hoje, né, no momento em que a gente teve tanta mudança nos nossos relacionamentos, em que a gente passou a ficar mais dentro de casa, passou a não encontrar pessoalmente os amigos, passou a viver a vida de uma maneira mais reclusa. A gente vai entender aqui quais são, então, algumas dicas que a própria Palavra de Deus nos dá para construirmos relacionamentos cristãos mais saudáveis, mais evangelizadores, mais intencionais, relacionamentos que de fato transmitam paz e transmitam a palavra, e não relacionamentos que vão nos prejudicar de alguma forma. Então nós vamos ler aí João 13, de 1 até o 15, que é um episódio muito bonito da palavra de Deus, muito bonito do Evangelho. Vocês veem aqui do meu lado que nós temos a figura aí, né, de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E é justamente esse o episódio que nós vamos narrar aqui agora. Jesus, sendo Deus, sendo mestre, sendo Deus encarnado no meio dos seus discípulos, estando em posição de infinita superioridade, vem aqui então mostrar toda a sua humildade, mostrar todo o seu desprendimento e nos ensinar também uma lição valiosa. Então aí o Evangelho de João, no capítulo 13, os versículos de 1 a 15. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O versículo 15. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Eu só complemento aqui com o versículo 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Então, amigos, nós vemos aí uma cena muito atípica, principalmente nos tempos de Jesus, né? Lá no meio do deserto, lá com tantas... em que as estradas, na verdade, não eram pavimentadas, as cidades não eram urbanizadas como a gente conhece hoje. Os senhores, os donos dos escravos, os poderosos, chegavam em casa com os pés sujos, de tanto caminhar, de tanto andar, né, pelas terras empoeiradas, e aí era papel do seu escravo, do seu servo, lavar os seus pés. E aí Jesus inverte toda essa lógica. E ele, sendo Senhor, sendo Mestre,
sendo o dono dos escravos, ele mesmo lava os seus pés. Então ele fala que versículo 16, né? Que nenhum escravo é maior do que seu senhor e nenhum mensageiro maior do que a mensagem que ele carrega. Então Jesus mostra aí um desprendimento enorme em relação a quem ele era, tendo consciência de que era, porque ele fala, vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou mestre e senhor, mas eu reconheço também que eu preciso da virtude, da humildade, para ser um bom mestre e um bom senhor. Então nós vemos aí, vamos continuar vendo agora na lição, algumas dicas, algumas ideias, alguns mandamentos que a palavra de Deus nos dá, para que a gente tenha também esse tipo de relacionamento com o próximo. Um relacionamento de humildade, um relacionamento que muda as pessoas. Não só um relacionamento em que eu vou ser favorecido, mas em que eu, na posição de ajudador, de servo, também vou levar a paz e levar a mensagem aos outros. Então temos aí a parte 1, título 1, que diz para a gente, desenvolva uma atitude de humildade, certo? Para a gente aprender, né, de fato, com o nosso Jesus, que foi humilde, que foi servo. Lá em Filipenses 2, o versículo 5 a 8, fala assim para a gente, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então nós temos Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, que considerou que a sua divindade, que aquilo que talvez para nós é o mais precioso, o seu poder, a sua glória, se despiu disso, não achou que isso era algo que deveria se apegar. Né? E aí nós hoje queremos nos apegar a coisas tão banais, a um pouco de dinheiro a mais que a gente tem, a uma situação financeira melhor que a gente tem, ou a uma situação social ou acadêmica melhor que a gente tem em relação ao outro. Se Jesus, sendo Deus, sendo Filho de Deus, não apegou-se à sua divindade, a toda a sua glória, ao domínio que tem sobre toda a criação, por que nós vamos nós vamos nos apegar às coisas que temos? Então aqui nós temos um ensino valiosíssimo de Jesus, que tira de nós todo o orgulho, que tira de nós toda a nossa pretensão e soberba. E aí isso nos ajuda, né, principalmente, não só a ter relacionamentos saudáveis, mas a exercitar o perdão. Então a humildade é extremamente necessária para que possamos exercitar o perdão. Então quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu não sou superior a ninguém, isso abre caminho para o perdão. Muitas vezes a gente fica procurando caminhos, motivos para não perdoar, quando na verdade nós deveríamos estar procurando motivos para perdoar. Então nós vemos aqui uma dica, né, um caminho para o perdão, ser humilde, ser servo, porque quando nós nos despimos de nosso orgulho, nos despimos da nossa soberba, então nós podemos exercitar o perdão. E o perdão é muito importante nos dias de hoje. Né? Muitas vezes nós ficamos presos em relacionamentos nada saudáveis, relacionamentos que vão nos trazer mal, nos fazer mal, não vão abrir caminho ao Evangelho, quando nós podíamos, através do perdão, consertar os nossos relacionamentos. Né? Efésios 4:32 fala para a gente, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então nós temos um Cristo que nos perdoa, um Cristo que foi diretamente ofendido pelo nosso pecado, e Ele escolheu perdoar, e Ele escolheu entregar a sua própria vida em perdão aos nossos pecados. E nós, às vezes, não perdoamos uma fofoca, não perdoamos uma pequena ofensa, quando Jesus carregou sobre si todos os pecados da humanidade e os perdoou. Então nós, em comparação, né, quando nós falamos, quero ser como Jesus, quero ser igual a Ele, mas a gente se esquece que Jesus teve que abrir mão, abdicar, ser servo, ser humilde, a um ponto que nós talvez nunca atingiremos. Então nós precisamos, com certeza, e todos os dias, praticar o perdão, praticar a humildade. Na verdade, praticar a humildade que leva ao perdão. E a lição continua aí para a gente, falando sobre cultivar a autoestima. Então, uma dica para o nosso relacionamento saudável.
a gente muitas vezes acha, né, que quando a gente fala, né, sobre eu ser servo, ser humilde, né, muitas vezes nós esquecemos da parte também da nossa própria vida, da nossa própria nosso próprio bem-estar físico, mental e espiritual. Então, cultivar a autoestima é muito importante. A gente vai ver por quê. Olha lá, Mateus 22, 39 fala assim para a gente: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, Jesus meio que está dizendo para a gente aí que nós precisamos, né, amar ao outro como amamos a nós mesmos. Então, nós precisamos também amar a nós mesmos para amar o próximo. E aí ele fala também, né, que, continuando o versículo, aí ele fala que isso, né, que isso provém disso, nisso é o resumo, vamos dizer assim, o principal da lei dos profetas, do Antigo Testamento, né? Então, assim, não que o Antigo Testamento seja um grande livro de autoajuda que vai te ensinar a ter a melhor autoestima, né? Não é isso o propósito, mas Jesus fala, né, que para aqueles rabinos, para aqueles mestres lá, que o Antigo Testamento, ele se traduz, ele também se transforma, ele também significa para nós o amor ao próximo como eu amo a mim mesmo. Né? E aí, no mundo onde a gente vê tanta ansiedade, a gente vê tanta depressão, a gente vê tantas pessoas que não procuram estar bem consigo mesmas. Né? Claro que a gente não pode exceder isso para a vaidade e tudo mais, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos, para que também possamos cuidar dos outros. Na medicina, nós temos hoje uma preocupação muito né, nova, muito relevante também, que fala quem cuida de quem cuida. Então, a gente... às vezes, né, na profissão, nos seus sacrifícios, a gente está ali, né, cuidando, a gente está ali esforçando, fazendo grandes jornadas de trabalho, grandes jornadas de estudo para cuidar do outro, quando, na verdade, nós não pensamos em nós mesmos. Então, quem cuida daquele que cuida? Se você, né, que cuida, que exerce cuidado, também não cuidar de si mesmo, nós estamos fadados aí ao fracasso dos nossos cuidados. Então, também a palavra de Deus nos ensina a demonstrar o amor através da aceitação. Então, o cristão precisa construir relacionamentos apesar dos defeitos e pecados das pessoas. Então, nossos defeitos e nossos pecados, da mesma forma que eles são um empecilho para que eu me relacione com outra pessoa, também os pecados e os defeitos daquela outra pessoa podem ser um empecilho para mim. Certo? Então, nós precisamos de cultivar relacionamentos baseados na aceitação. É claro que a aceitação ela não significa uma aceitação desmedida, desregrada. Né? Ela significa acolher, ela significa demonstrar o amor. Né? Não quer dizer que a gente precisa concordar com tudo, mas aceitando, acolhendo, abraçando, estando junto, mesmo que separado nesses tempos que vivemos hoje, estando junto, próximo do outro, aceitando. Eu também sou o veículo da graça de Deus para ele, porque eu posso transmitir o evangelho para ele sem barreiras, certo? Falando também sobre sermos flexíveis. A nossa caminhada cristã, ela muitas vezes tem muitos empecilhos, muitos percalços. Né? Então, a gente, às vezes, acha que vai ser tudo um mar de rosas, quando a gente está no nosso início da caminhada cristã, aceitando Jesus, naquela caminhada para o batismo. A gente reconhece que a nossa vida realmente transformou-se, mudou-se, mas nós não conseguimos, muitas vezes, vislumbrar o futuro, ver um futuro em que nós vamos ter dificuldades. E o próprio Jesus nos fala que no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aí, qual que é a solução? Qual que é o conselho que a própria palavra de Deus nos dá para vencermos todos esses percalços? Primeiro, sermos flexíveis. Né? Nós não podemos ter aquela mente fechada, aquela mente bitolada. Né? Nós precisamos estar abertos para relacionamentos, para a solução de problemas. Nós, como cristãos, precisamos ser parte da solução do problema e não do problema em si. Então, quando nós somos flexíveis, nós também abrimos um caminho para transmitir a graça de Deus ao outro. Quer ver? 1 Coríntios, tem o texto o capítulo 9, 19 a 22, mas eu vou focar aqui só no 22b, que fala assim: tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Aqui Paulo está falando para a gente que
né, ele está falando lá para os coríntios, e também fica registrado na palavra de Deus, que ele precisou, né, se moldar, se reinventar para levar o evangelho a diversos povos. E aí ele fala assim, né, concluindo a sua fala: eu tornei-me tudo para com todos, né, eu tornei-me fraco para os que são fracos, legalista para os que são legalistas, tornei-me judeu para os que são judeus e gentio, né, para os que são gentios. E aí ele fala: tornei-me tudo para com todos, né, com a intenção, né, de alguma forma salvar alguns. Então ele usou a sua própria capacidade de ser flexível, de se moldar às situações para transmitir o evangelho. E muitas vezes nós também sofremos né, com essa característica da nossa personalidade de não sermos flexíveis, porque muitas vezes nós colocamos um ideal na nossa cabeça. Olha, eu só posso conviver com pessoas desse jeito, dessa condição. Eu só posso fazer as coisas desse jeito. Esse é o meu jeito de fazer as coisas. Então, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. A síndrome da Gabriela. Então, isso é um empecilho para a nossa caminhada com Deus, porque nós precisamos estar aberto a todos, atento a todos. Né? Quando a gente vai fazer missão, não precisa ir longe, não precisa ir na África, não precisa ir para uma outra cultura totalmente diferente. Dentro da nossa própria cidade, nós temos pessoas que são de culturas, de percepções, de personalidades diferentes das nossas. Então, nós precisamos, de fato, de verdade, com todo o nosso coração, nos tornarmos flexíveis, adaptáveis. Né? Nós não podemos, na verdade, assim, nós não podemos nos moldarmos aos padrões do mundo, porque isso a própria palavra de Deus fala contra. Né? Mas nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente em que o evangelho não torna a nossa mente mais fechada, mais bitolada. O evangelho abre a nossa mente para que entendamos o mundo da perspectiva de Deus. Então, o evangelho ele não veio para nos tornar pessoas mais fechadas, pessoas mais retraídas, mais reclusas, mais tímidas. O evangelho vem para abrir o nosso entendimento, certo? Também falei para a gente sobre viver com integridade. Né? Uma coisa íntegra, uma coisa inteira, é uma coisa que não está dividida em partes, é uma coisa que não está esfacelada, espalhada. Nós, como pessoas íntegras, precisamos ter atitudes íntegras, atitudes inteiras, que demonstram quem nós somos. Então, uma pessoa que tem batalhas internas, uma pessoa que não está bem consigo mesmo, como a gente disse antes, dificilmente vai ser uma pessoa íntegra. Também uma pessoa que não tem convicção no evangelho, dificilmente vai ser uma pessoa íntegra, porque vai agir com os ventos de doutrina, porque vai agir cada hora de uma maneira. Né? Então, nós temos um chamado para a integridade. E aí, Filipenses 2, os versículos 14 e 15, trazem aí para a gente: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, o que a palavra de Deus nos traz aí, né? Que nós, como filhos de Deus, precisamos ser puros, irrepreensíveis, inculpáveis. Né? Ninguém pode nem nos acusar de nada porque temos uma conduta ilibada. E essa conduta ilibada, essa conduta íntegra, correta, vem de fato de uma pessoa íntegra, de personalidade íntegra, uma personalidade que foi realmente transformada pelo Evangelho. Então, quando nós somos levados pelos ventos de doutrina, quando nós temos incertezas demais e não procuramos resolvê-las, não procuramos respostas, nós nos tornamos pessoas, vamos dizer assim, pessoas em parte, não pessoas íntegras, pessoas partidas, pessoas espalhadas, e não pessoas íntegras. Certo? Então, um relacionamento saudável, um relacionamento com o próximo, requer que eu seja uma pessoa íntegra, para que eu demonstre também a integridade da palavra, a integridade do evangelho para aquela pessoa. E aí ele fala sobre estrelas no universo. Né? Muitas vezes nós temos a impressão de que as estrelas são aqueles pontinhos longes, aqueles pontinhos que nós, né, intangíveis. Se você chegar perto do Sol, como a gente tem aí na imagem, aí o nosso Sol, você não vai voltar para contar a história. Né? Então, nós brilhamos como estrelas, né? Só para a gente lembrar de como é o brilho de uma estrela. É um brilho que consome, é um brilho que faz que marca a sua presença.
Então, quando fala de brilhar como estrelas no universo, não é como aquela luzinha lá no fundo, que você às vezes nem consegue enxergar se o tempo estiver nublado. Isso aí é uma estrela. Isso aí é o que nos dá a luz, nos dá a capacidade de ter vida aqui na Terra. Então você, como estrela do universo, você, como uma pessoa íntegra, também transmita essa luz, esse calor, irradie o Evangelho nas suas atitudes. E aí, o último tópico da nossa lição, né? Nós precisamos viver uma vida de amor ao próximo. Então, o nosso relacionamento precisa ser pautado no amor. O nosso relacionamento precisa ser pautado em entender o outro, em amar o outro. Eu não consigo ter um relacionamento cristão, um relacionamento saudável, onde o amor não esteja presente. Mateus 7,12 fala assim, olha, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Então aí Jesus está nos falando que nós precisamos fazer ao outro aquilo que ele quer, aquilo que nós queremos que os outros nos façam. É interessante porque esse ensino de Jesus, ele subverte um pouco o que os rabinos ensinavam, A nossa lição traz aí para a gente. Os rabinos falavam, não façam ao outro o que você não quer que seja feito a você. E Jesus, então assim, isso é meio que um comportamento de evitar, evitar fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo. Mas aí Jesus ele transforma isso, uma pequena mudança de palavras e conceitos aí, que nos abre a mente para que nós precisamos ser ativos, fazer ao outro aquilo que queremos que os outros façam a nós. Então, nós somos também agentes ativos no relacionamento. Nós não somos pessoas que apenas recebem, absorvem. Nós também somos pessoas que precisamos transmitir o amor, transmitir o Evangelho. E nós não podemos fazer isso só em palavras. As nossas atitudes, muitas vezes, falam mais alto que as nossas palavras. E aí, vivendo uma vida de amor ao próximo, um relacionamento pautado e baseado em amor, nós vamos transmitir o Evangelho da forma mais eficaz possível. Então, aí nós temos só um resumo do que a gente falou hoje, as dicas que a palavra de Deus nos traz para os nossos relacionamentos com o próximo. Então, sermos humildes, cultivarmos a autoestima, demonstrarmos o amor através da aceitação, sermos flexíveis, vivermos com integridade e vivermos uma vida de amor ao próximo. Certo? Então, o que eu tiro disso tudo? O que a gente conclui disso tudo? Nós precisamos viver o cristianismo de uma maneira relacional. Então, não só um relacionamento meu com Deus, não só um relacionamento em que eu aprendo da palavra, em que eu aprendo, o meu relacionamento vertical com Deus me muda, me torna uma pessoa melhor. Mas eu também preciso transmitir isso para as outras pessoas. Então, eu me mudo no meu relacionamento com Deus, através da palavra, da oração, da edificação através da palavra de Deus, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno um cristão melhor. E isso o meu relacionamento vertical com Deus me proporciona. Mas eu também preciso, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso me relacionar horizontalmente com as pessoas, ter um relacionamento próximo, mesmo em dias de tanta distância. Nós temos aí a internet e vários outros meios para nos aproximarmos das pessoas. E isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Amém?